Graças ao Senhor por mais uma semana que se inicia. E mais uma vez nós estamos aqui para se alimentar daquilo que o Senhor tem para nós. Durante esse mês nós já acessamos a nossa identidade de filhas amadas. Nós não somos outra coisa senão filhas do nosso amado Deus, que nos ama de maneira incondicional. E todo pai que é presente, ele espera a obediência dos seus filhos. Ele direciona, ele cuida e espera que o seu filho obedeça. Então, durante essa semana nós vamos falar sobre isso. E o primeiro ponto que nós precisamos entender é que a correção do nosso Deus é um ato de amor. É um ato de amor que nos leva à transformação. A disciplina que transforma, entendendo o amor corretivo de Deus. Durante essa semana nós vamos meditar lá em Hebreus capítulo 12, hoje o verso 5 e 6, que diz assim: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. O Senhor, ele nos corrige. E a correção do Senhor, ela não é uma punição. Ela é um instrumento de amor para nos lapidar. Então, todas as vezes que o Senhor, ele nos corrige, ele não está nos punindo. Sabe, às vezes nós crescemos, nós passamos a nossa caminhada cristã inteirinha, entendendo e ouvindo que o Senhor, ele nos pune o tempo todo. Mas a verdade que eu quero que você acesse hoje, que o Espírito Santo vai fazer você acessar hoje, é que a correção não é punição, e sim um instrumento de amor, de carinho, que o Senhor usa para nos moldar, para nos afiar, para nos fazer resplandecer a glória dele, como ouro que já foi tratado e agora está resplandecendo, um brilho que atrai os nossos olhos. Então, quando ele corrige, ele nos mostra que não somos mais órfãos, que agora nós somos filhas verdadeiras de um pai que quer o nosso bem. E por querer o nosso bem, ele vai nos corrigindo quando ele vê que nós tomamos decisões e caminhos errados. E por que essa correção? Nós já falamos que é por amor, mas por que exatamente é necessário a correção que vem do Senhor? E aí eu quero entender com você o seguinte. Sabe, muitas vezes nós tomamos alguns caminhos que nós ainda não sabemos o que vai ser lá adiante. Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele conhece tudo o que vai acontecer. Então, muitas vezes, quando, pela euforia do achismo, talvez, daquela questão que nós sempre falamos aqui de querer tomar o direcionamento de tudo e agir com as forças do nosso braço, nós muitas vezes simplesmente agimos. Mas aquele caminho que tomamos pode ser que nos leve para algo ruim para as nossas vidas. Então o Senhor, ele vem, não, filha, não é por aqui. Não é por aqui. Então ele nos corrige, nos prevenindo. E uma outra forma também do Senhor nos corrigir é nos podando. Sabe, muitas vezes a gente tem uma autoconfiança em nós mesmos e às vezes esquecemos de quem nos direciona. E começamos a agir desordenadamente. E começa um crescimento desordenado. Então, ele vai nos corrigindo como um jardineiro faz com as suas plantas. Nos podando, até que nós passemos a ter um crescimento saudável. Essa poda vem para nos fortalecer, para que venhamos ter um crescimento, onde teremos frutos abundantes. Então, a correção é necessária para que venhamos ser guiadas pelo Senhor, protegidas pelo Senhor, para que tenhamos um crescimento espiritual saudável, alinhados com seus propósitos, e para que sim, venhamos cumprir os seus propósitos aqui na terra e receber a sua herança eterna, a plenitude da sua herança. Então, por isso é necessária a correção que vem do nosso Pai. É por isso que ele nos corrige, para nos direcionar para caminhos que nos levam aos seus propósitos. Então, o que nós precisamos fazer é abraçar essa disciplina, porque essa disciplina é que vai nos levar para a liberdade. Receber a disciplina do Pai é o primeiro passo para uma vida de verdadeira liberdade e paz em Cristo. Então, o primeiro passo é reconhecer, identificar a voz do nosso Senhor no nosso coração. E sabe, a voz do Senhor é uma voz que não nos julga. Não é uma voz de julgamento, como nós falamos, não é punição. Não é uma voz que nos julga, mas sim é uma voz que nos ama. Toda vez que ele nos corrigir, a voz que vai ecoar no nosso ouvido não é uma voz nos julgando, mas sim uma voz nos amando, nos acolhendo e nos dizendo, olha, não vá por aí.
porque esse caminho é perigoso. Eu te amo e quero alinhar você com os meus propósitos. O segundo passo, nós precisamos confiar. Confiar que a repreensão, cada repreensão que nós recebemos do Senhor, é amor vindo dele. Quando nós entendermos e confiarmos nisso, de que o Senhor está nos repreendendo, não nos castigando, mas sim nos amando. Nós precisamos confiar que tudo que vem dele é por amor. É por amor. Muitas vezes a situação difícil que você está vivendo aí, que você vê, não, o Senhor está me repreendendo nessa área. Saiba que é por amor. O terceiro passo é que no meio da correção, o Senhor nos faz aprender muitas coisas. Nós precisamos entender que toda correção, ela vem com aprendizado. E aprendizados valiosos. Então que nós possamos estar com o coração aberto para aprender com cada correção que o Senhor nos dá. Porque Ele está nos ensinando a caminhar em direção ao propósito. E o quarto passo, permita que a correção transforme você de dentro para fora em uma versão mais parecida com Cristo, mais alinhada com Cristo. Permita que a correção que vem do Senhor te transforme de dentro para fora. E cada correção está te alinhando para que você resplandeça Cristo em você. Então, para hoje, eu quero que você reflita. Reflita e siga o próximo passo, que é você identificar aí na sua vida algo que você esteja passando, que você sabe que é correção, que o Senhor está te ensinando algo, que Ele requer obediência em determinada área e que você ainda não conseguiu alinhar-se a Ele. Saiba que nesse momento aí que você está passando por essa situação, o Senhor está te alinhando, Ele está te lapidando e não te castigando. Entenda isso. Feche seus olhos, identifique aí na área da sua vida, seja qual ela for, algo que está acontecendo, que você sente que o Senhor está te corrigindo. E abra o seu coração humildemente e agradeça ao Senhor por essa correção, porque essa correção é um ato de amor para com a sua vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, de coração aberto e humilde diante de Ti. Nos torna humildes diante de Ti. Nós recebemos cada correção e sabemos, Pai, que cada correção é um ato de amor. Hoje nós lançamos fora o que nos dizia que o Senhor estava nos castigando a nos corrigir. Que o Senhor estava, Senhor, nos punindo a nos corrigir. E nós trocamos essas mentiras pela verdade que nos diz que a sua correção é um instrumento de amor para nos lapidar, nos afiar e nos levar aos teus propósitos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.